Olá, meus amigos, minhas amigas da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Saudação a todos os espíritos que conduzem, inspiram, protegem os trabalhos que são realizados aqui. Saudação a todos que nos assistem aqui no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Nós já estamos aí com 527 inscritos. Vamos tentar aumentar essa marca progressivamente para atingir o maior número de pessoas com o nosso trabalho, com as palestras que a gente produz e oferta aqui no nosso canal. Nossa saudação especial ao nosso amado Mestre, nosso patrono Jesus de Nazaré, e aos nossos guias, nossos mentores, nossos protetores. Sempre a nossa gratidão por nos acompanhar, nos inspirar e nos fortalecer a seguirmos os trabalhos que realizamos nessa busca do caminho evolutivo. Hoje nós vamos refletir sobre o tema 3 revelações do que mais precisamos. O objetivo dessa reflexão é nos perguntarmos por que ainda nós não tomamos as iniciativas mais conscientes, com maior intensidade, ações mais bem definidas na seara do serviço. O que falta para realinharmos nossos pensamentos, nossos sentimentos? O que falta, afinal, para fazermos os esforços que os Espíritos nos convidam a fazer, especialmente quando na questão 909 eles nos respondem que o que falta é um pouco de esforço. Questão 909 de O Livro dos Espíritos. Essa questão ela é estratégica porque ela vem atingir o ponto principal da nossa dificuldade em sairmos do estado de sofrimento, de aflição, de incompreensão em que nós ainda nos encontramos. Os Espíritos nos dizem que falta esforço e muitas vezes pequenos esforços. Temos então 3 revelações. Ao longo da história da humanidade, nós tivemos 3 grandes revelações. Obviamente tivemos outros mensageiros que trouxeram ensinamentos preciosos, desde muito antes de Jesus, no Oriente, Lao Tse, Buda. Depois, cá no Ocidente, tivemos Sócrates, tivemos Francisco de Assis, enfim, tivemos Maomé, tivemos muitos mensageiros com um conjunto de informações e ensinamentos preciosos. Mas as revelações que marcaram profundamente, que sacudiram profundamente a humanidade, foram as 3 revelações que são objeto da nossa reflexão hoje. A primeira revelação, com Moisés. A segunda, o Evangelho, a mensagem de amor de Jesus. E a terceira revelação, os esclarecimentos que Jesus prometeu, que viriam como um novo Consolador, como um outro Consolador, que é a nossa doutrina espírita. Eu digo nossa, mas sem nenhum sentido de possessividade. Nossa, de uma forma carinhosa falando, porque ela é de todos, né? Ela é dos Espíritos para quem quiser ouvir, aprender, praticar, discutir, questionar, enfim, ela está aí como verdade sem véu, para que, como Jesus disse, para que ouça quem tem ouvidos de ouvir, que veja quem tem ouvidos de ver. São 3 revelações, uma única lei.
Vez por outra, nós costumamos nos referir à revelação mosaica como a lei de Moisés. Na verdade, a lei é uma só, seja no momento da revelação de Moisés, seja no momento da revelação que Jesus nos trouxe com o seu Evangelho, seja recentemente com a revelação da codificação kardeciana e, posteriormente, as obras complementares. As revelações apenas são revestidas de aspectos temporais que se adequam à maturidade e à necessidade de cada época, mas a lei é uma só. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos diz, vocês sabem, que Jesus, há 4,5 bilhões de anos, participou daquele conselho de Cristos, e ali eles decidiram o planejamento do planeta que iria ser formado a partir daquele momento. O planeta Terra teve a sua pedra fundamental em termos de planejamento naquele conselho crístico há 4,5 bilhões de anos atrás. E naquele momento Jesus assumiu a responsabilidade sobre todo o ser que viesse habitar naquele planeta que ainda nem existia. Então, todos que vieram estar aqui vieram por acolhimento dele, por escolha dele. Tanto é que no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que tudo aquilo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, Jesus está conosco desde 4,5 bilhões de anos e acompanhou todos os mensageiros que nos trouxeram informações preciosas ao longo de todos esses milênios. Claro, inclusive na revelação mosaica. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, ou quando depois Moisés, por inspiração, elabora aquelas outras leis complementares, que nós vamos falar um pouco dela mais na frente, o faz por inspiração do governador espiritual do planeta, por inspiração de Jesus. Né? Se nós pesquisarmos no Velho Testamento, vamos ver no livro de Jeremias, no capítulo 1, uma citação também nesse sentido. Jeremias, capítulo 1, versículos 4 e 5, está escrito assim: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei às nações e te dei por profeta. Jesus, então, é a fonte de todas as inspirações, assim, a matriz de todos os ensinamentos que nós recebemos ao longo de toda a nossa existência no planeta Terra e até mesmo em outros orbes que ele também coordena, segundo ele mesmo disse, que tem outras ovelhas que não são desse aprisco, né? Jesus, inclusive, numa demonstração clara de que as 3 revelações estão intimamente ligadas, correlacionadas e em progressão, no aspecto de continuidade, ele reafirma a primeira revelação. A todo momento ele diz que não veio descumprir a lei. Isso está muito claro no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, quando ele diz aquela famosa frase: não penseis que vim destruir a lei e os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Porque em verdade eu vos digo que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente. A lei a que ele se refere é a lei de Deus, cuja revelação mosaica nos trazia o aspecto temporal, o aspecto daquele momento. Né? Jesus, então, se refere à primeira revelação diversas vezes, afirmando a primeira revelação, consolidando, dando esclarecimento à primeira revelação,
e acrescentando os fundamentos da lei de amor. Ama teu inimigo, ama teu semelhante como eu te amei. Se alguém te tomar a capa, dai também a túnica. Se alguém te convidar para andar 1000 metros, caminha mais 1000, caminha 2000. Ou seja, todos os ensinamentos de Jesus eram ensinamentos que traziam, por acréscimo, a lei de amor. Era o amor substituindo a força, o olho por olho, o dente por dente, a justiça cega. Isso, Jesus, quando vem trazer a segunda revelação, se referindo à primeira revelação, a revelação de Moisés. Mas ele também se refere à revelação que viria no futuro. Ele se refere à terceira revelação. Tá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 18, quando ele diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Essas duas passagens nos mostram assim claramente que há uma inter-relação entre as três revelações, são progressivas no esclarecimento das verdades e fazem parte de uma mesma lei que nos é trazida em diferentes doses, em diferentes momentos. A primeira revelação tem dois aspectos interessantes a destacar. Quando Jesus se refere à lei e os profetas, a lei e os profetas, a lei a que ele se refere é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos têm aspectos que são invariáveis. Os 10 mandamentos foram válidos na época de Moisés, foram válidos na época de Jesus, estão válidos hoje e serão válidos no futuro. Não sofrem variação. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não vai variar nunca, isso aí vai ser sempre assim, né? Não matarás, não roubarás, são aspectos do respeito ao outro, da fraternidade para com o outro, que também não sofrerão variação. Esse é o primeiro aspecto da mensagem de Moisés. O segundo aspecto são as leis, as chamadas leis civis que ele criou sob inspiração e atribuindo origem divina para que os homens daquela época pudessem ter o freio, a diretriz a seguir, tendo uma referência em que confiassem. Então, a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés era apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Então, elas não são invariáveis. Elas eram válidas naquele momento e se modificam com o tempo. Com relação a esses aspectos da mensagem de Moisés, é que Jesus foi duro ao criticar, né? Ele fez críticas duras a esse aspecto da lei, porque muitas delas, ao ficarem desatualizadas e ao serem cumpridas muito mais por conveniência, geraram aqueles aspectos da hipocrisia que Jesus tanto combateu, né? Então Moisés é obrigado a manter pelo temor aqueles aspectos da lei disciplinar, da lei civil. Isso para dar autoridade às suas leis, ele deveu lhes atribuir origem divina, né? E essas leis mosaicas, essas sim, tinham um caráter transitório. Então, quando a gente se refere à primeira revelação, a gente tem que destacar qual é a parte que é invariável e imutável, os 10 mandamentos. Qual é a parte que a gente tem que saber contextualizar, que a gente tem que compreender o que elas significavam naquele momento lá atrás. São as leis civis ou disciplinares que Moisés nos trouxe, né?
os 5 livros da Torá e outros elementos reguladores que Moisés também nos deixou. Várias obras na doutrina espírita vêm confirmar essa percepção de que as revelações são intimamente correlacionadas e que são complementares. Primeira, segunda, terceira, elas se complementam até chegar aos dias atuais com a doutrina espírita, com a terceira revelação. Quando nós estamos num ponto de maturidade bem mais desenvolvido, nós agora podemos compreender as mesmas verdades que foram ditas por Moisés, que foram repetidas por Jesus, e agora são trazidas com uma outra abordagem, mas com uma riqueza de informação, de detalhes que nós não tínhamos. A doutrina espírita traz detalhes que nós não tínhamos preparo para saber há 2000 anos. Vejamos aqui na obra de Caibá Schutel, esse grande trabalhador espírita, disseminador do espiritismo em São Paulo, considerado um bandeirantes do espiritismo. Nesse livro, muito bom esse livro de Caibá Schutel, um livro pequeno, de fácil leitura também, Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele destaca lá, uma só lei, 2 aspectos em continuidade. Ele estava se referindo, nesse capítulo especificamente, ele fala do Velho Testamento e do Novo Testamento. Nessa abordagem ele não inclui a doutrina espírita como o terceiro aspecto dessa continuidade. Diz Caibá Schutel também, cada revelação se adequa ao momento em que veio, confirmando o que eu disse antes. Jesus não revoga a lei, cumpre, esclarece e sintetiza para que não haja conflitos de interpretação. Jesus resume dizendo: o amor a Deus e ao próximo é a síntese de toda a lei e os profetas. Então, cuidemos para não ficar divagando, perdidos em interpretações equivocadas a respeito do Antigo Testamento. Porque se algum texto estiver em desacordo com esse princípio, é porque houve alguma tradução equivocada, seja por dificuldade linguística, seja por má fé. É um outro aspecto que eu também vou abordar aqui, que o professor Severino Celestino nos traz com uma riqueza de detalhes muito grande em seus livros, especialmente o livro Analisando as Traduções Bíblicas, que é onde ele faz assim um apanhado bem detalhado a respeito de como as informações ao longo dos séculos foram sofrendo alterações. Muitas vezes alguns escritores chamam de adulterações, porque são grosseiras e muitas vezes nitidamente por conveniência e má fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, que tem esse título, Não Vim Destruir a Lei, os Espíritos dizem que a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento da época. Naquele momento lá nós éramos semi-selvagens, né? E não teríamos nos convertido sob o império de religião inteiramente espiritual. Era o momento da força, da brutalidade. Então, as proibições que Moisés teve que fazer eram necessárias por conta do estado espiritual, a imaturidade espiritual daquele momento. O próprio Jesus, em várias passagens, ele faz questão de afirmar que o ensinamento que ele trazia não divergia em nada com os ensinamentos da lei, né? da lei mosaica. E dois trechos especialmente eu destaquei para trazer, para compartilhar com vocês, mostram como, fugindo da malícia dos fariseus, tentando enquadrá-lo em crime de heresia,
Jesus mostra nitidamente a sintonia que existe entre o Evangelho, a revelação que ele trazia e a revelação de Moisés. Vejamos, por exemplo, no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 34, Jesus responde aos fariseus, quando naquele momento descrito nesse trecho do Evangelho, ele estava pregando, e um grupo de fariseus tenta enquadrá-lo em crime de heresia porque ele se colocava como filho de Deus. Então, ao se colocar como filho de Deus, eles poderiam tomar aquilo como pretexto para acusá-lo de heresia. E aí ele é pontual, ele fala, não, sou eu que digo que sois deuses? Todos nós somos deuses, não sou eu quem digo, está na vossa lei. E os fariseus sabiam que realmente ele estava se referindo ao Salmo 82. No Salmo 82, no versículo 6, está escrito textualmente, sois deuses, sois filhos do Deus Supremo. Então Jesus, ele sempre arranjava uma forma de correlacionar a pregação dele com algo que os profetas já tinham dito antes dele. Outra passagem interessante está em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21. Jesus estava pregando numa sinagoga e no momento em que ele vai fazer a pregação, o pretexto, o ponto de partida para a pregação que ele ia fazer era um trecho do Evangelho de Isaías, do livro de Isaías, desculpa, do Evangelho de Isaías. Era um trecho do livro de Isaías. E ele lê aquele trecho, eu destaquei um pedaço pequeno do trecho que ele lê, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, libertar os cativos, recuperar a visão dos cegos. E continua a leitura do trecho do livro de Isaías, e ao final ele diz: hoje essa profecia se cumpriu diante de vós. Estava se referindo a ele, cumprindo aquilo que Isaías já dissera 600 anos antes. E essa ideia que eu destaquei sobre as três revelações em progressão mostram que determinadas informações que não puderam vir numa revelação, elas ficaram guardadas aguardando o momento adequado, quando o homem estivesse mais maduro espiritualmente para poder receber aquela dose adicional de informação. É o caso de Jesus para falar de amor. Imagina se Moisés falasse de amor. É incompreensível falar de amor numa época de tanta disputa através da força. Jesus foi crucificado por isso, pela incompreensão da lei de amor. Mas as pessoas que já tinham maturidade naquele momento para entender, despertaram e seguiram com ele. Mas o próprio Jesus assinala que muitas das coisas que ele tinha para contar, ele não podia dizer há 2000 anos. E é naquele momento que ele fala que nos mandaria um outro Consolador. Esse outro Consolador, esse sim, diria as verdades e ficaria conosco, esclareceria as verdades e ficaria conosco até a consumação dos tempos. E hoje, a nossa doutrina espírita, apesar de todo o esclarecimento que trouxe, ainda deixa lacunas que nós não temos capacidade ainda de compreender. E esses dois pontos assinalados, tanto no momento em que Jesus revela a impossibilidade de dizer tudo, quanto a doutrina espírita nos diz da nossa impossibilidade de compreensão momentânea, estão registrados, primeiro, no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 a 14, Jesus diz assim:
tenho muito ainda que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito de verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Então, lá atrás, Jesus não pôde dizer tudo, porque não era momento, não era adequado, não era propício, não havia possibilidade de entendimento das verdades que ele poderia nos dizer há 2000 anos. Hoje nós já somos capazes de compreender muita coisa, mas estamos muito longe ainda de compreender as verdades que nos faltam. Por isso que a doutrina espírita é progressista, por isso que Kardec foi taxativo em dizer, no livro A Gênese, capítulo 1, item 55, caminhando passo a passo com a ciência, a doutrina espírita jamais será ultrapassada, porque ela se atualizará, ela se reformará num ponto que esteja em contradição com a ciência. É uma doutrina, por natureza, evolutiva, progressista. Ela não é estagnada. Por isso que nós, espíritas, temos que ter essa predisposição para o ensinamento complementar. A obra de Kardec é preciosa, mas depois dele, especialmente Chico Xavier, quando traz as obras complementares. Eu falo Chico Xavier como um exemplo dentre muitos outros. Mas muitos outros ainda virão. Cabe a nós o senso crítico, como Kardec fez. Usar o senso crítico, usar o aspecto racional para saber o que informação merece a nossa aceitação, qual a informação merece credibilidade ou não. É fácil, é só passar pelo crivo da lógica. Tudo aquilo que tem lógica, de acordo com os princípios basilares da doutrina espírita, a gente aceita. O que não tem, a gente rejeita. No Livro dos Espíritos, na questão 83, existe uma informação semelhante a essa que Jesus nos trouxe lá do Evangelho de João, capítulo 16. Quando Kardec pergunta sobre a disseminação dos espíritos da forma como acontece com corpos materiais. Kardec fala assim como os corpos materiais se desintegram, o espírito também não se desintegra. E ele aproveita para responder até o limite em que nós poderíamos entender. Né? E o Espírito de Verdade diz assim: há muitas coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para as repelirdes. Ele continua e finaliza a resposta dizendo: é tudo o que podemos por agora dizer. Por agora, só dá para dizer até aqui. Ou seja, tinha muito mais coisa a dizer lá há 160 anos atrás. Hoje, nós temos a obrigação, para sermos fiéis a esse fundamento progressista da nossa doutrina, temos a obrigação de abrir nossas mentes e corações para todas as verdades novas que vão aparecer. Tudo aquilo que há 160 anos não pôde ser dito, e os Espíritos disseram, é tudo que podemos por agora dizer, hoje, 160 anos depois, nós já podemos compreender. E existem muitas obras de grande conteúdo, de grande valor, que estão surgindo e vão surgir, que nós precisamos prestar atenção e não nos fecharmos na estagnação, impedindo em nós que a doutrina espírita se expanda, cresça, com o caráter progressista que ela tem por natureza. Mais um aspecto dessa progressividade, dessa evolução natural nas informações, nos conhecimentos que nós vamos ter que estar preparados para receber ao longo dos anos.
as questões 627, eu falei da questão 83, vejamos as questões 627 e 628. Há um trecho no livro do professor Severino Celestino que eu citei, onde ele diz que o Espiritismo sem a Bíblia não teria base. A Bíblia sem o Espiritismo não tem a explicação necessária. Moisés e Jesus falaram verdades importantes, mas em sentido figurado. O Espiritismo veio levantar o véu, trazer a verdade de forma palpável, de forma compreensível. Moisés e Jesus falaram as verdades, mas hoje ela é mais palpável. Hoje nós conseguimos aceitar com utilizando a razão, o senso crítico. A questão 627 diz assim: faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão, a missão dos espíritas, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. São palavras do Espírito de verdade, na questão 627. E a questão 628 nos arremata a informação, dizendo por que Jesus disse: não posso falar tudo agora. Os Espíritos, no livro dos Espíritos, também dizem na questão 83, só posso falar até aqui, por agora. A questão 628 diz: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. A verdade é como a luz. É necessário que nos habituemos a ela pouco a pouco, por de outra maneira nos ofuscaria. Na verdade, quando a gente sai de um ambiente escuro, se olhar para um ponto de luz muito intensa, a gente pode ficar cego, porque a quantidade de luz é excessiva para a capacidade de absorção. Assim é a verdade. Ela tem que vir em doses absorvíveis por nossa mente, nosso estado consciencial. Outro aspecto interessante assim de complementariedade entre as três revelações e de afinidade também está na questão 59, de O Livro dos Espíritos, que diz assim: os Espíritos nos dizem que a Bíblia não contém erros, nós é que nos equivocamos ao interpretá-la. E aí segue a questão 59, e no segundo parágrafo tem um trecho curto que eu destaquei, que diz o seguinte: a objeção que se pode fazer à teoria dos espíritos é a de estar em contradição com os textos e os livros sagrados. Mas um exame sério nos leva a reconhecer que essa contradição é mais aparente do que real, resultante da interpolação dada a passagens que, em geral, só possuíam sentido alegórico. Interpolação significa o quê? Alguém colocou lá, não estava no original. Alguém, numa tradução ou numa nova edição, vai lá e coloca um texto, coloca um termo, uma palavra que não estava, por conveniência. Né? Então, essa interpolação foi o grande problema, o principal entrave para que nós tivéssemos hoje os textos traduzidos com fidedignidade. Segundo o professor Severino Celestino, nos seus livros de estudos bíblicos, nós temos cerca de 22 Bíblias em português. Essa informação já está um pouco defasada, já temos informação que existem outras edições mais novas, já cerca de 27, 29 edições de Bíblias em português.
E aí ele próprio pergunta, onde é que está a verdade? Se existem divergências nos textos entre essas diversas Bíblias editadas em português. Falando só das Bíblias traduzidas para o português. Considerando também que a Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, né? Alguns capítulos em aramaico, mas a grande parte da Bíblia original em hebraico. Depois do hebraico, a primeira vez em que ela sofreu uma tradução foi para o grego. Cerca de 300 anos antes de Cristo, ela foi traduzida para o grego. E ali, se vocês forem ler o que aconteceu naquele momento da tradução, já houve ali uma dificuldade muito grande de tradução. E muitos erros já foram cometidos ali, do hebraico para o grego. Depois, no século IV depois de Cristo, ela foi traduzida do grego para o latim. Mais uma série de equívocos e de erros de tradução foram interpolados. Depois foi para o francês, para o inglês, para o espanhol, finalmente para o português. Passou por todas essas traduções, que já existe uma dificuldade natural, uma dificuldade linguística de tradução, uma dificuldade técnica, mas além dessa dificuldade, existiu, claro, também tendências religiosas e interpolações pessoais. Hoje, os textos que nós temos precisam de um estudo mais aprofundado, pesquisadores estão fazendo esse resgate, e nós precisamos ter a boa vontade de entender qual é o espírito da mensagem, porque algumas palavras nos induzem, e até muitas vezes o texto está escrito de forma com a mensagem tão errada, grosseiramente falando, o erro literal é tão grosseiro, que nós já temos condições de dizer, não, isso aqui não pode ter sido escrito originalmente dessa forma. Isso aí é, com certeza, um erro de tradução ou um erro de interpolação, né? Ou por ignorância ou por má fé. Nós temos então hoje nossa terceira revelação como um resgate do Evangelho redivivo, o resgate do Evangelho primitivo, do cristianismo primitivo. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, nos fala do Evangelho como um verdadeiro roteiro, um roteiro a seguir. Um pequeno trecho que eu destaquei para falar sobre essa característica do Evangelho. Para os homens em particular, o Evangelho constitui aquele código, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. A terceira revelação, a doutrina espírita, nada mais é do que o Evangelho redivivo, acrescentado de todas as verdades a que Jesus se refere no Evangelho de João, capítulo 16. Tudo aquilo que ele não pôde dizer, diz agora, através do Espírito de verdade, né? E ainda assim, de acordo com a questão 83 do Livro dos Espíritos, diz, respeitando os limites da nossa capacidade de compreensão, dizendo que ao longo dos próximos anos, dos próximos séculos, muito mais ainda se nos será revelado. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução tem um trecho também muito bonito que diz assim: para Kardec, o Evangelho pode se constituir no terreno onde todos os cultos podem se reunir, estandarte sobre o qual todos podem se colocar, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas. Ainda assim, mesmo a doutrina espírita nos trazendo aspectos de esclarecimento tão preciosos, ainda hoje em dia é necessário que elucidações sejam feitas. Muitas obras nos dias atuais estão sendo escritas com o objetivo de
esclarecer essas verdades que já nos foram trazidas pela codificação de uma forma desvelada. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o seguinte, o Evangelho nos traz a seguinte característica, foi escrito em 1864, para compor essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec analisou os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e mais os versículos referentes aos 10 mandamentos, nos livros Êxodo e Deuteronômio. No total, nós temos 840 versículos analisados, com riqueza de detalhes, com esclarecimentos adicionais, porque é isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. 840 versículos destacados e depois analisados e explicados. É uma frente de elucidação do Evangelho. Emmanuel, que nos diz que a grandeza da doutrina espírita não reside na circunstância de o Evangelho ser de Marcos ou Mateus ou Lucas ou João. Está muito mais na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. É que, portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas. E aí, Emmanuel nos deixa um legado maravilhoso. Escreveu livros extraordinários como Elucidações do Evangelho. Vejamos a coleção Fonte Viva, por exemplo. Primeiro ele escreve Caminho, Verdade e Vida em 1948, depois Pão Nosso em 1950, depois Vinha de Luz em 1951, Fonte Viva em 1956. Cada livro desse tem 180 capítulos, vezes 4, 720 versículos. Todos eles com orientações para compreender a doutrina cristã, né? E nos orientando a praticá-las em todos os momentos da nossa vida. Na verdade, esses 4 livros, com 180 capítulos cada um, ele foi acrescentado depois pelo livro Ceifa de Luz, que foi escrito em 1972, publicado em 79, mas é um livro menor, ele não tem 180 capítulos como os outros, ele só tem 65 capítulos. Se juntarmos aí, Emmanuel vai nos deixar 785 versículos, explicações, detalhamento, elucidação a respeito desses trechos do Evangelho, para nos ajudar a compreender o Evangelho. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, 840. Aqui, Emmanuel nos traz mais 785. Depois, na comemoração dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, a Federação Espírita Brasileira, em 2014, providencia a publicação de uma nova obra ditada por Emmanuel, que é a coleção que leva o título, O Evangelho por Emmanuel. São 7 volumes, cada um deles, o primeiro comentários a respeito do Evangelho de Mateus, o segundo Marcos, depois Lucas, João, o quinto livro, comentários sobre os Atos dos Apóstolos, o livro 6, comentários às cartas de Paulo, e o livro 7, comentários às cartas universais e ao Apocalipse. Uma outra coleção importantíssima, que serve como elucidação do Evangelho, são os 4 Evangelhos de Rustem. Essa coleção, que é composta de um total de 3.820 versículos analisados, a Federação Espírita Brasileira publicou esse livro. Ele foi escrito em 1866 e a Federação Espírita publicou. Tempos depois, por uma dessas razões que a gente não vai tratar, deixaram de publicar. Alguém achou que a obra não deveria ser mais difundida. Nós, na Associação Espírita Jesus de Nazaré, eu digo nós porque eu sou um simples estudante da obra, mas nós temos aqui
muitas pessoas que têm um conhecimento profundo sobre a obra de Rustem. Posso citar a nossa querida Suzy, que junto com mais alguns confrades também se dedicaram ao longo de muitos anos a estudar essa obra. E com base em congressos que nós já participamos, em que são analisados o conteúdo da obra de Rustem, com o conteúdo da obra de Chico Xavier, o conteúdo da obra de Kardec, não se encontra nenhum tipo de divergência. Pelo contrário, existe uma perfeita convergência entre os conteúdos dessas obras. O que existe, na verdade, é que a obra de Rustem tem algumas informações que são consideradas polêmicas e, por isso, vocês vão encontrar muitas pessoas que repelem, inclusive na própria internet, comentários, notas grosseiras sobre a obra de Jean Baptiste Rustem. Nós, no Jesus de Nazaré, entendemos que é uma obra importante e deve ser considerada, lida e refletida. Para concordar ou para discordar, mas é uma obra para ser lida e para ser considerada. Outro trabalhador espírita, pesquisador maravilhoso é o nosso irmão Severino Celestino, que tem vários livros a respeito das traduções bíblicas. E é esse livro aí que é o que eu tomei alguns trechos das citações anteriores, é o primeiro, e é um livro extraordinário. Lendo esse livro a gente vai entender como o conteúdo se perderam ao longo dessas traduções. Esse livro é muito bom e quem puder ler, quem não leu ainda e puder ler, leia, que vai compreender de uma forma muito mais profunda o que fizemos com os textos das revelações ao longo dos séculos. Recentemente, o nosso irmão Haroldo Dutra Dias publicou o livro O Novo Testamento. A Federação Espírita Brasileira patrocinou, ele estudando hebraico, ele próprio foi diretamente à fonte e fez a tradução desse livro, O Novo Testamento, onde ele pega diretamente os originais gregos, respeita as questões culturais, históricas e teológicas, e nos traz essa obra aí com uma outra abordagem e com aspectos que os outros evangelhos não têm, porque ao fazer a tradução direta, ele dá um salto e evita esses erros de traduções consecutivas. Vou finalizar a minha reflexão com o livro de nosso querido espiritualista, nosso irmão, o professor Pietro Baldi. O livro Evolução e Evangelho de Pietro Baldi nos traz um aspecto racional sobre o Evangelho. Nos mostra o Evangelho com um lado utilitário que outras obras não trazem, porque o Evangelho ele é um conjunto de ensinamentos tão elevado que para o mundo profano fica difícil compreender, fica até impossível achar que se pode chegar até aquele patamar. O Baldi traz a proposta de mostrar o Evangelho de uma forma possível, atingível. E nesse livro Evolução e Evangelho, ele destaca algumas perguntas básicas para a reflexão e para a nossa conclusão de que o Evangelho é realmente possível, que não é algo, não é uma proposta boba, uma proposta tola, inatingível. Pergunta o Baldi: por que eu devo viver o Evangelho? O que eu ganho vivendo à luz do Evangelho? A nossa mente, a nossa forma mental é de que eu tenho que ganhar alguma coisa. Eu não posso dar ponto sem nó, entre aspas. Eu não posso dar ponto sem nó. Eu tenho que saber para que eu estou fazendo algo, no sentido de receber outra coisa em troca. Como é possível no nosso mundo seguir o Evangelho? E aí
a exemplo de Huberto Holden no livro Sermão da Montanha, quando ele diz que o Sermão da Montanha, que é o coração do Evangelho, é um violento contraste entre o ideal do homem iniciado e os vícios do homem profano. É um contraste. O Baldi chama de choque. É um choque, né? Então, ele nos ajuda a analisar o choque entre esses dois pontos antagônicos, os superiores princípios e ideais do Evangelho e, cá embaixo, o nosso mundo, que na realidade vive seguindo princípios opostos. E aí ele faz a seguinte indagação: como se resolve esse conflito? Como conciliar ideais superiores com ideais tão primitivos? E ele levanta 3 possibilidades, né? 3 soluções possíveis. Primeiro, seria o Evangelho um belo sonho irrealizável hoje na Terra? É utopia no sentido absoluto da palavra? Segundo, o Evangelho é feito para ser vivido na Terra? Ou ele afirma, o Evangelho é feito para ser vivido na Terra. Cristo deu ordens para que fossem cumpridas. Seria isso? Claro que não. Jesus não deu ordem a ninguém. Nem para si próprio ele fez imposição. Nem para fugir do próprio martírio ele fez imposição. Evangelho é convencimento. Evangelho é lei de amor, não é lei de imposição. Terceira solução, aí sim, conciliadora segundo o Baldi. Consiste ela em adaptar os dois extremismos um ao outro, escolhendo um caminho intermediário. Como seria isso? A tese é que a nossa meta evolutiva seja feita em etapas. Essa proposta de Ubaldi coincide com Joana de Ângeles, naquela série aquela série psicológica que Divaldo Franco psicografou. Joana diz a mesma coisa. Nós temos tantos defeitos que não podemos tratar todos de uma vez. Então devemos escolher um de cada vez e cuidar apenas de um. Né? Se eu sou grosseiro ou se eu sou violento, eu vou procurar diminuir a minha grosseria. Sempre que o impulso vier, eu vou tentar dominá-lo e diminuir a potência dele. Quando eu conseguir, depois de dias, meses, anos de treinamento e insistência, aí eu falo, esse eu já consegui, agora eu vou partir para o outro. Então, meta evolutiva em etapas. Segundo, o Baldi nos diz que a revolução evangélica, a revolução em nós, que o Evangelho pode provocar, é apresentar o seu lado utilitário. Por que o Evangelho tem um lado utilitário? Se nós considerarmos que as dores, os sofrimentos, os karmas, as expiações, tudo que nós vivemos no mundo de provas e expiações, dentro da lei de causa e efeito, é a consequência do que nós mesmos provocamos, seguir o Evangelho evitando erros é utilitário porque vai evitar a dor e o sofrimento. Então, praticar o Evangelho não é renúncia tola, não, é renúncia em benefício de nós mesmos, né? Porque à medida que eu sigo esse manual, eu sigo esse roteiro, eu conquisto um espaço de felicidade, porque ele é inversamente proporcional ao erro, ao vício. E encerro a nossa reflexão com uma mensagem de Emmanuel que está contida no livro Vinha de Luz. No capítulo 10, Emmanuel nos traz uma mensagem com o título Levantai os Olhos. Como eu disse antes, esses livros da coleção Fonte Viva traz um destaque de um trecho do Evangelho e depois o comentário. O trecho do Evangelho é esse. João, capítulo 4, versículo 35. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, que já estão prontas para a ceifa. Esse é o trecho do Evangelho. O comentário é longo, eu destaquei um trecho pequeno, que diz assim: o mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa
ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É essa a mensagem final que fecha a intenção dessa nossa conversa de hoje. As 3 revelações em progressão nos encontra hoje num ponto, num momento em que não dá mais para dizer que eu sou ignorante, que eu não sei, que eu não sabia. Eu agora já sei. Eu agora tenho esclarecimento suficiente para discernir o que é certo, o que é errado, o que é que vai me trazer uma consequência benéfica a mim mesmo, ou vai continuar me levando para reparações, para expiações em zonas de dor e de sofrimento. Que cada um de nós reflita profundamente sobre isso, para que em benefício de nós mesmos, nós possamos levantar os olhos e rumar para o alto, para a paz e a felicidade. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Muita paz.